A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. As leis que saíram e as que prevalecem. E o assunto hoje é o casamento. Vamos ver se essa lei que Deus deu a Moisés. Deus viu que a terra estava muito cheia. Então Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, a terra já encheu. Agora você estabelece a lei. Todo homem tem a sua própria mulher. Se o homem deixar a sua mulher para viver com outra, entra o adultério. E é bom entender que nós entendamos o que é adultério. Nós temos na Bíblia prostituição, adultério e a fornicação. Qual é a diferença de um para outro dentro da Bíblia? Nós vamos ver tudo isso dentro da Bíblia. Se existe alguma diferença entre adulterar, prostituir e também fornicar. Nós vamos ver qual é a diferença que há nesses três termos aí do que diz respeito à promiscuidade sexual, ao desenfreio sexual. Então nós veremos isso dentro da Bíblia. Casamento. O que é casamento? O que tem hoje aí perante a sociedade? É casamento mesmo? Nós precisamos ver dentro da Bíblia e entender o que representa isso. Por quê? Porque está tudo arrebentado. Está tudo arrebentado. Por mais que você fala família, casal, casamento, tudo isso nós ouvimos, mas está tudo arrebentado, destruído. E se não houver a palavra, se não houver a intervenção divina, vai piorar. Por isso nós precisamos pregar, ensinar e falar a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo, por favor, para iniciar o nosso vídeo no capítulo de número 2 do livro de Gênesis. Gênesis 2. E do versículo que nós vamos ler, o 18 para frente. Gênesis 2, do 18 para frente. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que lhes correspondem. Vejam aqui, o início de uma união entre o homem e a mulher. A união entre o marido e a esposa, a união conjugal, é um deles que eles têm uma vida a dois, uma vida que venha produzir ou gerar frutos para Deus, filhos. Então, quando Deus estabelece o primeiro casamento, o que Deus faz? Nós vemos que, se você olhar os versículos anteriores, Deus criou tudo e viu que o Adão estava só. Só era impossível uma reprodução, reproduzir. Ele não podia como, não tinha como. Então era preciso que tivesse uma adjuntora, uma companheira. E essa tinha que ser de sexo diferente. Mulher. Tinha que ser a mulher. Não podia ser do mesmo sexo com Adão. Não ia gerar. Então o que Deus faz? Deus cria a mulher. E de onde ele tira a mulher? A Bíblia vai nos dizer aqui. Não é bom que o homem esteja só. Agora, por que será que Deus diz que não é bom que o homem esteja só? Exatamente por isso. O plano e o projeto de Deus desde o princípio era encher a terra. E quando Deus faz a mulher aqui, que ele tira da costela do Adão, a mulher,
não havia pecado ainda entre eles. Adão não tinha caído em pecado. Você sabe que quem trouxe o pecado foi o diabo, primeiro passando pela cobra e chegando até a mulher. Veja o rodeio que Satanás fez até chegar no alvo dele, que era o Adão. O alvo era o Adão. Por quê? Porque Deus havia profetizado sobre Adão e não sobre a mulher. Por isso, irmãos, nós precisamos entender bem a palavra de Deus nessa questão homem, mulher, para saber se tudo que está acontecendo aí é tudo correto mesmo, está tudo certo, é tudo igual. É bom a gente visualizar essas coisas, entender direitos iguais sim, nós sabemos disso, trabalho igual, serviço igual, salários igual, tudo isso é compreensível. Mas determinadas coisas, no que diz respeito ao reino de Deus e no que diz respeito à criação de Deus, a mulher é a mesma coisa, é bom nós vermos a diferença. Por quê? Porque a coisa que Deus trata direto com o homem e vem a mulher. Então é preciso que a gente separe as coisas, porque muita das destruição que está por aí é exatamente isso. Uma má administração no que diz respeito a essas ordens, no que diz respeito a esse segmento. É preciso que se vigie e olhe e as autoridades tenham cuidado com isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se coloca a mulher na mesma posição do homem, tira o valor da mulher. Esse é o problema, está tirando o valor das mulheres e as mulheres hoje estão se tornando objetos. Não resta dúvida. E o que é pior, elas deixam-se levadas por isso e elas se tornam isto. Infelizmente, em todos os sentidos, em quase todos os sentidos, não vou dizer todos, mas em quase todos os sentidos, por falta de compreensão, de entendimento, de entender, a mulher tem o seu devido valor e a mulher tem a sua posição. Ela tem que honrar a sua posição. E a Bíblia é bem clara nisto. O homem tem o seu valor, mas ele também tem a sua posição. Porque hoje, que está sendo essa destruição toda, e essa igualdade, que não é correta diante de Deus, e as mulheres sendo objetos do jeito que está sendo, morrendo do jeito que está sendo matadas, mortas do jeito que está sendo morta por aí. Por quê? Por falta de entendimento. Por falta de uma administração no que diz respeito às leis, no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, que deixa isso extrapolar e fazer o que não convém e aplicar aquilo que não é justo, que não é certo para as mulheres e elas acabam se machucando. Elas acabam se complicando. Precisa ter cuidado. Mulher é mulher e precisa ter o devido respeito e o lugar da mulher. Por isso é que está tendo essas coisas, tirou ela do seu devido lugar para colocar onde não convém, vai ter problemas. Isso vem desde o princípio, aqui está o princípio, e o problema começou aqui. Então Satanás, para chegar no alvo, que era a queda, a destruição do homem, e frustrar o plano de Deus para a vida do homem, o que ele faz? Ele vem pelos atalhos, por isso ele é chamado de sagaz, dragão, porque ele é esperto, sorrateiro, enganador, falso, mentiroso. Ele anda pelas espreitas, ele anda pelos atalhos, como eu já disse, para encontrar o seu alvo, para destruir. Então, ele queria o Adão, porque ele sabia que Deus havia profetizado para o Adão: tudo isso aqui é teu, frutificai, multiplicai, encher a terra, mas isso aqui você não faça, que era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o diabo faz? Ele vai pelos atalhos e chega no alvo que ele queria. O objetivo dele não era a Eva, o objetivo dele não era a cobra, o objetivo dele era o Adão. Por quê? Porque Deus estabeleceu aliança com Adão. É bom você entender isso. O projeto de Deus e a aliança de Deus é com o homem e a mulher. A mulher é aquilo que coroa tudo isso, que faz tudo isso, mas cada um no seu devido lugar. E isso está saindo fora de linha. Por isso é que nós estamos vendo toda essa destruição. Então, Deus vem e fala para o Adão: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora.
que lhes corresponde. Uma mulher que lhes corresponde. Como corresponder? O que é corresponder? Como a mulher pode corresponder ao marido? O que quer dizer isso? Esteja do lado, esteja servindo, esteja amando e sendo amada, esteja ajudando, cooperando, corroborando. Isso é a função da mulher. Então veja aqui o que Deus diz para Adão, no versículo número 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim Deus chamou Adão e disse: Adão, toda a criação aqui está feita, você vai dominar sobre tudo. Agora dá nome a todos os animais aí, Adão. Pessoa, o leão com aquela juba bonita, animal lindo, leão. Ele disse: isso aqui vai se chamar leão. Por quê? Porque é forte, é corajoso, é destemido, é determinado, é esperto, é inteligente. O leão é tudo isso. Aí vem o outro animal, e ele vai dar nome a todos. E deu nome a todos os animais. E aí, ele vai, no versículo de número 20, ele diz: assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que lhes correspondesse. Não tinha uma mulher. Observe. Deus faz todos os animais, o macho e a fêmea. Olha o objetivo da criação de Deus em todos os seres viventes, irmãos. Entenda o valor da mulher e a posição da mulher. E aquilo que hoje existe dentro da sociedade, que é um crime contra a criação de Deus, e que nós precisamos abordar bem o assunto, para que fique bem claro, a fim de que as coisas, quem sabe, tem algum conserto, meio difícil. Por quê? Porque da maneira que está andando, no andar das coisas aí, parece que Deus até permitiu que eles fizessem isso, como Moisés, lá no Egito. Vocês querem carta de divórcio? Problema de vocês, faça, eu não vou fazer. Permitiu. Então Deus, pelo que nós estamos vendo aí, ele disse: vocês querem se destruir? Vocês querem se acabar entre si mesmo? Então se virem, se acabem. É isso que parece que está acontecendo. Mas olha aqui os animais do campo, a criação dos animais, quando Deus cria. O macho e a fêmea. Por quê? Porque um macho, o Adão não tinha companheira, não tinha como encher a terra, por isso Deus faz a companheira. Que lhes correspondesse em tudo. No processo da criação, da multiplicação. Assim os animais do campo, Deus faz todos os animais e Adão dá nome a todos eles. O versículo de número 20, o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. O que Deus faz aqui? O camarada vai fazer uma operação aí cortar aí um nódulo, um tumor. O médico, anestesista vai lá e dá uma anestesia, Tem aí as anestesias chamadas RAC, parece, peridural, não sei para que essas anestesias é usadas. Então, eles vão fazer isso
ele anestesia aquela pessoa, o enfermo, o paciente, depois o médico vai lá com o seu bisturi e faz a operação. O que Deus faz com Adão? Deu uma anestesia aqui em Adão. Foi essas que eu estou falando? Não, nada disso. Poder de Deus. Ele adormece o homem. Ele faz o homem dormir. O homem tem um sono, como por exemplo, quando a pessoa tem anestesia, ele dorme. Então, tudo é sabedoria de Deus, tudo vem de Deus. E Deus então tira a costela do homem e faz a mulher. Observe que esses dois primeiros seres viventes, no que diz respeito humano, foram feitos, criados por Deus, pela mão de Deus. A partir daí, todos são criados, gerados, não de um rato, como dizem os pregadores por aí, esses criminosos que tem aí contra Deus. Foram todos gerados através desse plano, deste projeto, deste manifesto de Deus. O homem vai gerar com a sua mulher. Como seria isso? Então, nós olhamos na Bíblia, nós vamos olhar na Bíblia e nós veremos como era esse procedimento. Mas vejam aqui o que Deus disse, para iniciar, o versículo de número 22. Então da costela que o Senhor, Deus, tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, fêmea, mulher. Amém, queridos? Dois seres criados ali, macho e fêmea. Mulher, não confunda. Seja você o que você quiser, mas não confunda a criação de Deus, que não existe diferença na criação. Deus é perfeito, e quando eu digo que aconteceu isso e aquilo ou qualquer outra coisa para dar razão a determinados assuntos, eu estou chamando Deus de mentiroso. Eu estou confundindo a grandeza e o poder de Deus. É preciso que se haja respeito na criação do Senhor e no nome desse Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Então, quando ele faz aqui todos os animais do campo, macho e fêmea, para que eles pudessem reproduzir, criar, procriar e estender e povoar a terra. Para isso que ele fez o macho e a fêmea. Então é importante que você observe tudo, para que a gente possa fazer da palavra de Deus o que Deus manda, o que Deus quer. Então, e ele diz aqui o versículo de número 23, diz o homem: esta agora é a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Versículo 24, portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam um do outro. Por que não envergonhavam? Porque não tinha pecado. Quando o diabo entra, que ele vê tudo isso aqui preparado, o que ele faz? Agora eu vou destruir. Então, ele entra pelo ponto mais frágil que ele achou, onde ele achou mais facilidade. O que ele faz? Faz um mime na cobra. Ele faz um médio na cobra. O que é um médio? É aquilo que fica entreposto, que não fica possuído, que não fica dominado, possesso. Quando a pessoa, por isso que a gente precisa compreender, quando vai dizer de expulsão de demônios, que as pessoas vão para expulsar demônios, os pastores vão expulsar demônios, tem um monte de gente dizendo que está expulsando demônio, está expulsando vento, não tem nada de demônio ali. Precisa se compreender e entender a função dos demônios
na vida de uma pessoa. Por quê? Porque a cobra não recebeu descarga elétrica no que diz respeito à vida mundo espiritual, vindo do diabo. O espírito que há nela não comporta o mesmo espírito que vem do homem, que está no homem. O mesmo espírito que está no homem é aquele que está nos anjos, é o mesmo dos anjos. Por quê? Porque nós seremos como os anjos de Deus. E o que está nos animais? É um espírito, um fôlego de vida, que quando ele morre, desaparece e acaba ali. O do homem permanece, seja para a eternidade ou para a condenação, para o fogo. E os dos demônios e do diabo é a mesma coisa daquele que vem do homem. Por isso o diabo não pode possuir um animal. Por conta disso, o espírito não compete. Ele só pode possuir uma pessoa que tem espírito eterno. Como é o dele? Eterno como? Se for fiel, eternamente. Se não for fiel, vai queimar no fogo, perde a eternidade, mas criou para ser eterno. Então, vejam aqui, quando Satanás percebe que o homem tinha recebido a profecia de Deus e a ordem de Deus, o que ele faz? Vai na cobra, faz um mimo, né? Aquelas fantoches que a gente podemos dizer. A Eva vai passear no meio do jardim, vê a cobra, admira, acha ela bonita, mas a cobra já estava preparada na posição dela, a que Satanás havia colocado, para que a mulher observasse e encantasse. Por isso tem determinadas coisas que Deus não trata com o homem ou com a mulher, mas com o homem. A mulher tem muito mais facilidade de ser enganada, tanto é que a Bíblia declara que ela foi enganada e não o homem. O homem não caiu enganado, o homem caiu consciente. A responsabilidade do homem no que diz respeito ao reino de Deus e na criação é enorme, e na frente da mulher é muito grande. Por quê? Porque se trata do Criador, que é Deus, e do homem, que é as suas criaturas. Então, o que Deus diz para o Adão? E o que Satanás faz? Ele pega a cobra e consegue falar na boca da cobra. A cobra não dá fama nada, queridos. A cobra não fala nada. A cobra não falava nada para Eva. Quem falava para Eva era o diabo. O que Deus falou para você, Eva? Ou para vocês? E Eva, olhando para a cobra, não via Satanás, Satanás invisível, lógico, em espírito. Eva já era pessoa, ser humano, ela, embora tivesse em santidade, mas ela olhava e via a cobra falando. Então a cobra faz a pergunta e ela respondia, mas quem perguntava era o diabo. Se Eva soubesse que a cobra não estava falando nada ali, que era uma voz que vinha de outra pessoa, a Eva não teria dado a ficha para o diabo. A Eva fala tudo. E aí o diabo apresenta o fruto, que era o do conhecimento do bem e do mal. Consegue convencer a mulher. Por isso é que hoje o homem e a mulher precisam ter muito cuidado no que diz respeito ao casamento, no que diz respeito à união conjugal, união em casal, para não cair na cilada do inimigo pelas cobiças, a lascívia. Tem tudo isso e é por conta disso que os casamentos hoje a maioria estão sendo destruídos. Cheio o mundo está de mulheres formosas e bonitas. Cheio o mundo está de homens formosos e bonitos. Então essas coisas Satanás trabalha em cima para destruir uma das primeiras alianças que Deus fez com o homem no que diz respeito a encher a terra, que foi o casamento, que foi a união entre o Adão e a sua companheira Eva. Precisava ser casado para que eles estivessem juntos. Naquele tempo, não havia necessidade de ter um casamento no que diz respeito, como o que existe hoje, desde Moisés para cá, no que diz respeito a ter uma só mulher. Tinha que encher a terra, mas depois que a terra enche, Deus estabelece a lei
para que cada homem tivesse a sua própria mulher. E aqui Deus está dizendo que o homem não pode ficar só. O homem precisa ter uma companheira. O homem precisa ter uma esposa. A mulher precisa ter um esposo, é um dever, é um direito, é Deus que dá a ordem. Mas é obrigada a ser assim? Não. Se ela quiser escolher outra coisa no que diz respeito a ficar só, tudo bem. Não tem desejo de se casar? Não. Eu mesmo tive uma irmã já falecida, viveu 74 anos, nunca tocou em homem nenhum, nunca se aproximou de homem nenhum. Tive tantas conhecidas lá na minha terra. Normal. Preferiu isso? Ótimo. Não quer? Não quer. Mas o dever, ou melhor, o que Deus colocou na mulher e no homem é isso. O desejo da mulher para o seu marido. Esse é o objetivo da palavra de Deus e é isso que a Bíblia diz. Se você ler o 3 para frente, você vai ver isso. Então, o que Deus diz para o Adão? Ou o Adão mesmo está declarando aqui. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se à sua companheira, à sua mulher. Então, o que é casamento? O que é casamento? É um documento que tem hoje aí chamado certidão de casamento, adquirida em cartório, perante aquelas testemunhas que lá estão. Esse é o casamento? Não. Casamento para a Bíblia, para Deus não é nada disso. E o que Deus tem a ver com esse documento? Ele tem o seu apoio dado por Deus, mas ele não é o que diz o casamento que Deus estabeleceu. Não mesmo. E esse documento que aí está, ele tem promovido hoje muitas mortes. Vou explicar tudo isso no decorrer dos vídeos. Ele tem contribuído com muitas mortes. Não era para ter, tomara que mude e faça de uma forma mais diferente. Que não tenha essa imposição, principalmente para os pregadores que querem ganhar dinheiro em cima disso, querem tirar proveito em cima desses ensinamentos e aplica isso como sendo uma imposição, tem que ser e será e acabou. Nada disso. O que na verdade representa esse documento? Representa uma CLT. Para mim é uma CLT. Uma carteira de trabalho, um documento de trabalho, um contrato de trabalho. Por quê? Porque os homens, no passado, estavam aproveitando muito das mulheres, se casavam e entre eles ali trabalhando, a mulher como adjuntora, como companheira, como amiga, e do lado dele, eles adquiriam riquezas. Quando o homem via que estava rico, jogava a mulher para fora, e expulsava a mulher, colocava outra no lugar, e ficava com toda a riqueza e assim ia vivendo. Então estabeleceram esse casamento, esse documento que é o casamento feito em cartório, na certidão de casamento, para que pudesse sanar esse problema, e foi muito bom, por isso Deus aprovou, Deus aceitou. É para que se tenha direitos iguais no casamento, que esse documento apareceu. Não para ser o casamento, no que diz respeito à palavra de Deus, perante a sociedade, perante os homens, sim. Mas perante Deus, não é para ser o casamento. Não existe formalismo no casamento, nada disso. Enfeites para ficar bonito, a forma de se casar, como faz o padre, como faz o pastor, tem nada disso. Tudo com Deus, é puro, é justo e perfeito. O Adão deixou claro aqui. Deixa o homem a seu pai e a sua mãe e faça o quê? Une-se à sua mulher. Vamos ver mais alguém fazendo casamento dentro da palavra de Deus. Nós vamos chegar nas cartas paulinas, aonde as pessoas confundem tudo quando vai falar sobre casamento. Abra comigo aí o capítulo de número 1 da carta de Paulo a Timóteo, ou melhor, o capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, e o versículo de número 3
para que saibamos qual é a ordem de Deus sobre casamento. O que representa casamento é o capítulo de número 1. Paulo falando e ensinando Timóteo como ele deveria proceder. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz, deixa-me conferir aqui, irmãos, por favor. Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Olha que coisa tremenda aqui. Paulo dizendo, falando a Timóteo, para Timóteo da orientação. Paulo estava entregando o seu ministério, ele ia partir dessa vida, e ele disse: vai haver isso entre vocês, homens hipócritas, que aparecerão entre vocês. E o que eles vão fazer? Cauterizar a sua mente. Então o que é cauterizar a mente? É não dar ouvido à verdade. A verdade vem, passa de um lado para outro nos seus ouvidos e não entra no coração. Então eles praticam o que eles querem, eles fazem o que eles querem e não o que Deus manda. E Paulo exorta Timóteo para que ensine os homens a ser sãos na fé e praticar o que é justo e verdadeiro que Deus preparou. E ele diz no versículo de número 3, proibindo o casamento e ordenam, melhor dizendo, a abstinência de alimentos. Veja Paulo dizer aqui, eles tiram o casamento, eles não querem que se casem. Existe alguém hoje, existem pessoas hoje que não podem mais se casar, que não querem, que é proibido casar? Nós temos aí, dentro do próprio catolicismo, que os padres não podem se casar, as freiras não podem se casar. De onde vem isso? De Deus não é. Jesus disse, não é bom que o homem esteja só, é para casar-se. Se casem. Então, o versículo aqui mais para frente, o 4. Eu vou mais para frente. O 6. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo e alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco tem proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Portanto, meu querido, o homem e a mulher devem seguir o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. O casamento precisa passar por esse procedimento. O capítulo de número 3, ele diz aqui o versículo dessa mesma carta. Versículo 1. Fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos
sobre disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a casa de Deus? Não, neófito. Então Paulo está dizendo aqui, o dever de um lar, de um casamento, de uma família, governe bem seus filhos. Como está isso hoje? Como é que está sendo hoje? O pai não pode mais ensinar o filho. Eu não estou falando de espancar. Eu estou falando de fustigar com vara para disciplinar o menino, a criança, o adolescente. E a criança, quando vai crescendo, precisa disciplinar. Eu vou te dar um exemplo. O meu filho, a minha filha, ela novinha, né? Aí um aninho. E quando ela fazia alguma coisa, a gente fazia alguma coisa que ela não gostava, ela gritava e chorava. Um dia minha esposa falou, mas peraí, tá certo não? Quando ela começou a gritar e roxar os lábios assim, de tanto chorar, minha esposa pegou a mão aberta assim, ó, deu umas 2 puxadinhas no bumbumzinho dela. Foi a última vez. Foi a última vez. Ficou uma maravilha. Disciplinar e ensinar desde criança. Não é espancar. Meu pai, para me explicar as coisas, pegava um chicote lá de couro, hein? Não me arrependo até hoje do que ele fez. Agradecerei para sempre. Para ser o que eu sou hoje, tive que passar por isso. Então, casamento não é o que nós estamos vendo por aí. Nós vamos entender bem e vamos compreender bem o que é casamento. O que representa essa palavra que o Adão diz aqui. Deixa o homem a seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher. Por que tanta destruição nos casamentos hoje? Nós veremos tudo isso no decorrer desses vídeos. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor. Tu criou o homem e a mulher para isso. Para que se unisse em uma união conjugal. Matrimônio. Para que eles pudessem frutificar, multiplicar e encher a terra. O homem não consegue encher a terra sem a mulher. E a mulher não vai encher a terra nunca sem o homem, Pai. E como está a sociedade hoje? Os direitos estão sendo passados para trás, e é óbvio que se passa os direitos para trás, a tua palavra vai ficando para trás. E quem entra? A destruição. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos parar de exortar e de ensinar. Esse é o dever de todo aquele que conhece a tua palavra e que quer ver, meu Deus e meu Pai, o teu nome glorificado, e as pessoas vivendo para ti e vivendo bem. Por que tanta destruição? E nós ficamos a perguntar por que isso, e por que daquilo, e por que disso, e por que daquilo. Só tem uma coisa, uma explicação. O homem extraviou-se, criou para si as suas próprias leis. Tirou o que estava no lugar para colocar em outro lugar. O que tu colocou no lugar, eles tiraram do lugar que tu colocou. Então, colocou a mulher de num lado, o homem do outro, dividiram tudo, misturaram tudo, por isso tu não aprova, isso o Senhor não vai aprovar nunca, e aí vem a destruição daquele que entrou lá no Éden, chamado Satanás. Mas tu, ó Deus, permanece com o teu projeto e o teu plano de eternidade a eternidade, de geração a geração. E nós precisamos ensinar para que tu seja engrandecido e louvado e as pessoas tenham regra de vida diante da tua presença, para que se viva bem e se multiplique sobre a terra. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa, meu Deus, meu Pai, essa nação, sara a nossa terra, os assinantes desse canal, os que não assinaram, abençoa cada um. Dá vitória, meu Deus, meu Pai, o nosso Brasil, a nossa nação. Dá vitória, meu Deus, meu Pai, os jovens da nossa nação. Socorre, ajuda. Dá vitória, meu Deus, meu Pai, os lares, os casamentos.
em nome de Jesus Cristo, e prospere. Tenha misericórdia dos enfermos, socorre os que estão nos hospitais, nos leitos de dor, os que estão nos presídios, socorre, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dos velhos, dos que estão nos asilos, aposentados, que são os mais humilhados dessa terra. Socorre, Pai, mas Tu haverá de pegar os políticos dessa nação. Eu nunca vou deixar de pedir isso a Ti e de clamar. Tu haverá de pegar a estes, para que eles aprendam a respeitar a sociedade como um todo. E principalmente os arquitetos da nação, dessa terra, que são os velhos. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e que a Tua igreja possa prosperar, multiplicar, crescer e avançar sobre a terra como aquela que é estene e baluarte da verdade, se é que é, sabendo nós que a maioria não condiz com essa verdade, porque aonde não pode casar o homem, aonde está a verdade nisso? Aonde não pode a mulher casar? Aonde se ensina isso, não pode haver verdade Tua, Pai. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.